pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre a lei da gravitação universal do Isaac Newton. O que a lei da gravitação do Newton vai mostrar pra gente? Segundo o que a gente viu no vídeo anterior sobre as leis de Kepler, a trajetória de corpos em volta do Sol, ela é uma elipse. Então, a órbita dos planetas do solar tem formatos elípticos, né? Vamos lembrar que uma elipse é uma figura geométrica onde a gente tem o Sol em um dos seus focos e os planetas girando aqui ao seu redor. Então, tem momentos que esses corpos eles estão mais próximos do Sol, tem momentos que eles estão mais afastados. Quando eles estão próximos, a gente chama de periélio, afastado de afério. Se a gente aproxima essas elipses de uma circunferência, de um círculo, porque a excentricidade dessas elipses no sistema solar são muito pequenas, então a gente pode aproximar para uma esfera. Quando a gente aprendeu lá movimento circular, a gente viu que existe sempre uma força que aponta para o centro da circunferência, chamada de força centrípeta, que mantém esse objeto girando. Então, o Newton ele pensou o seguinte: se a gente aproxima essas órbitas para um círculo, né, essas órbitas elípticas para um formato circular, devem existir forças que apontam para o centro dessa circunferência. É o que ele chamou de força gravitacional, força de atração gravitacional. Ele percebeu que os corpos eles caíam sempre em direção ao centro do planeta Terra. Então era sempre uma força atrativa, uma força de atração, e ele escreveu então essa lei, né, descrevendo essas forças de atração que dependem das massas. Então, quando a gente tem um corpo com uma massa muito grande, esse corpo ele vai exercer uma força de atração sobre um outro corpo de massa menor. Vai depender da distância entre esses dois corpos e de uma constante, chamada de constante de gravitação universal. Então, essa força que o Newton descreve, né, é uma força atrativa sempre, então ela sempre vai atrair os corpos. O Sol ele está fazendo essa força de atração sobre os planetas que giram ao seu redor, assim como a Terra também ela exerce uma força de atração sobre a Lua, por isso que a Lua se mantém girando ao redor da Terra. Com a lei da gravitação universal do Newton, foi possível se calcular a velocidade para colocar um corpo em órbita com a Terra, então a partir disso, a gente consegue fazer cálculos para lançar satélites, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que hoje em dia é muito útil para a gente usa muita tecnologia que recebe sinal de satélites que estão orbitando a Terra nesse momento, desde GPS, internet, sinal de telefone, televisão, satélites para medir previsão do tempo. Então, a gente utiliza essa tecnologia a partir da lei da gravitação do Newton muito no nosso dia a dia. Essa força de atração gravitacional, então, vai ser calculada com essa equaçãozinha aqui. Essa constante de gravitação, ela vai ter o valor aproximado de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Essa força gravitacional, ela sempre vai ser uma força de ação à distância, então não precisa haver contato entre os dois corpos para que essa força exista. Essas forças, elas sempre vão ser um par de ação e reação, então elas sempre vão surgir em pares, de mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos contrários. Portanto, elas nunca vão se anular, porque elas atuam em corpos diferentes e possuem sentidos diferentes, então elas não se anulam, não dependem do meio que o corpo está inserido, e a gente não consegue perceber essa força de atração entre corpos de massas muito pequenas no nosso dia a dia, por exemplo, porque são forças muito pequenas, então o efeito dessas forças são muito pequenos, mas corpos com massas diferentes sempre vão estar exercendo essa força de atração. Então, o Sol ele vai atrair a Terra da mesma maneira que a Terra vai atrair o Sol, produzindo uma aceleração, o efeito
da aplicação de uma força é uma aceleração, que vai depender do valor das massas. Então, o corpo com a massa maior, ele vai conseguir então produzir um efeito maior. Por isso que a gente consegue perceber com mais facilidade o efeito do Sol atraindo a Terra, do que a Terra atraindo o Sol. Da mesma maneira que a Terra vai exercer uma força de atração sobre a gente e a gente também vai exercer uma força de atração sobre a Terra. Comparado com a nossa massa, a massa da Terra é gigantesca, esse efeito é muito pequeno, não dá para perceber. Então, como eu falei, a força gravitacional, ela é uma força que ela já é percebida à distância, não precisa haver contato entre os corpos. Então, vai existir uma região do espaço onde essa atração, essa perturbação gravitacional já é percebida. Essa região em volta do corpo, onde essa força de atração já é percebida, os seus efeitos já são perceptíveis, a gente vai chamar de campo gravitacional. Cada corpo vai ter um campo gravitacional, porque no caso da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente já viu bastante isso quando a gente falou de movimentos em queda, lançamentos. Então a gente já trabalhou muito com a aceleração da gravidade da Terra. Então, como que vai funcionar, né? Um corpo com uma massa maior, ele vai produzir uma força de atração sobre um corpo de massa menor e vice-versa, né? Lembra que vai ser um par de ação e reação. E a força gravitacional aqui, que vai atuar sobre esse corpo, analisando esse corpo de massa Mzinho aqui, vai ser o seu peso. Então, a gente pode falar que a força gravitacional sobre M é igual ao seu peso. Lembrando que força gravitacional é a constante da gravitação universal, a massa do corpo que atrai, a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai botar isso aqui, ó. G igual a M maiúsculo vezes Mzinho, dividido pela distância ao quadrado, igual a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Quando a gente olha para isso aqui, olha o que a gente encontra. Massa está multiplicando dos dois lados, a gente pode cortar. Então, ó, a aceleração da gravidade, o valor desse campo gravitacional que a gente está considerando vai ser a constante gravitacional vezes a massa do corpo que atrai, dividido pela distância ao quadrado. A distância entre esses corpos vai ser o quê? Ó? O raio desse corpo aqui, né, de massa Mzão, mais a altura, né, mais a distância entre a superfície desse corpo até o centro desse corpo de massa menor, que a gente pode chamar de H. Então, esse Dzinho é a soma do raio mais essa distância até o corpo de massa menor. Eu posso substituir isso aqui, ó. A aceleração da gravidade igual a G vezes M sobre raio mais altura ao quadrado. Então, esse é o campo gravitacional. É assim que a gente determina aquele valor de aceleração da gravidade para a Terra aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue determinar o campo gravitacional de qualquer corpo que seja atraído por um outro. Percebam que esse campo gravitacional não depende da massa do corpo que a gente está analisando. Depende só da massa do corpo que está exercendo a força de atração. E das distâncias do raio do corpo e da distância do corpo até o que a gente está analisando. Uma consequência importante disso aqui é que a gente está analisando esse campo sem considerar o movimento de rotação da Terra. Mas a Terra não é estática, ela está girando ao redor do Sol, movimento de translação, mas ela também gira no seu eixo, que é o movimento de rotação. Se a gente considera, então, esse movimento de rotação da Terra e o fato da massa da Terra não ser homogênea, né? Da Terra não ser uma esfera perfeita, esse valor de campo gravitacional ele vai ser variável e vai depender da latitude. Então, o campo gravitacional da Terra não é constante, ele é variável e depende da latitude do nosso planeta. E a gente vai conseguir usar essa ideia para calcular o campo gravitacional de qualquer corpo, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Lua. A gente vai conseguir aplicar essa equação
e encontrar o valor do campo. Isso aqui foi descrito pelo Newton. Então, toda essa lei da gravitação universal que eu falei até agora foi descrita pelo Isaac Newton. Mas o Einstein, ele também escreveu lá a sua teoria da relatividade, que vai complementar essa ideia do Newton. Por quê? O Newton, ele descreve essa lei e a gente obtém uma equação matemática que permite que a gente calcule o valor dessa força gravitacional e chega a essa ideia de campo gravitacional, conseguindo calcular o seu valor. Mas ele não fala sobre as causas dessa força. O que vai gerar essa força de atração? O Einstein, então, ele descreve uma teoria, que é a teoria da relatividade especial, que fala que essa força gravitacional, essa força de atração entre corpos de massas diferentes, vai ser o resultado da deformação da geometria do espaço-tempo. Então, ele considera que o espaço agora ele tem 4 dimensões, 3 dimensões espaciais, mais a dimensão temporal, então um espaço-tempo aí de 4 dimensões, onde um corpo de massa muito grande deforma esse espaço-tempo e corpos de massa menor próximos a eles vão sentir essa deformação e vão ser atraídos para essa massa maior. Vamos imaginar uma cama elástica. Então, esse espaço-tempo descrito pelo Einstein funcionaria mais ou menos como a superfície de uma cama elástica. Quando a gente coloca um corpo de massa muito grande nessa superfície, o que acontece? Ele deforma essa região, ele vai afundar ali. Por exemplo, você sobe na cama elástica. Quando você sobe, aquela superfície ela estica, né? Ela se deforma e você afunda naquela superfície. Se você joga um corpo com uma massa menorzinha ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser atraído, né, por essa deformação. Ele vai se deslocar em direção a você que está ali no centro, deformando aquela superfície. Essa é a ideia do Einstein. O Sol tem uma massa gigantesca no centro do nosso sistema solar, deforma então essa superfície do espaço-tempo, atraindo todos os corpos então que estão próximos a ele. Então a gente vai girando em volta ali do Sol por conta dessa deformação do espaço-tempo. Então a teoria da relatividade especial do Einstein é um caso especial que vai descrever as causas dessa força atrativa proposta pelo Newton, tá? Na sua lei da gravitação universal.